Então, senhores, vamos terminar o conteúdo que fala sobre o Poder Judiciário Trabalhista, abordando a competência do TST. A gente falava que o Tribunal Superior do Trabalho equivale ao terceiro grau, de jurisdição da Justiça Trabalhista, e, na verdade, ele faz o papel da nossa instância especial, correto? Para o direito do trabalho, é a nossa última corte. Por isso, os senhores encontrarão, como eu dizia, na doutrina a menção de que o TST é a última corte, é a Corte Suprema para o direito do trabalho, Falávamos também que a composição é de 27 ministros, inclusive olhamos aqui em razão da manifestação do Zuco aí, que não tem nada a ver com a nossa representatividade de estados, Mas, enfim, são 27 ministros, eles se dividem em turmas lá, dentro da estrutura do TST. Os julgamentos, eles ocorrem sempre com a formação de pelo menos um relator, um revisor e um vogal, o que também acontece no Tribunal Regional do Trabalho, essa formação de colegiado, ela também ocorre com a composição de um relator, um revisor e um vogal da esfera do TRT. Tanto no TRT quanto no TST, mesma forma de composição das turmas, para fins de julgamento. As turmas têm entre 5 e 7 integrantes, mas com 3 já se faz o julgamento. Dentro da competência, senhores, do TST, a gente tem também a figura do órgão pleno, ou pleno tribunal. E o pleno, ele, como a gente já adiantou aqui antes, reúne a totalidade, a plenitude dos ministros. E ao Tribunal Pleno do TST compete a manifestação e as decisões sobre matéria constitucional, quando for arguída alguma inconstitucionalidade ou alguma questão que ofenda o texto constitucional, para invalidar alguma lei ou ato do poder público, Inclusive, como eu já antecipei para os senhores aqui anteriormente, nós vamos estudar essa figura do recurso especial, vamos entender esse recurso especial trabalhista, que na verdade leva o nome de recurso de revista, O recurso para o TST, ele é chamado de recurso de revista e está previsto lá no artigo 896, e nós vamos entender e vamos estudar em detalhes as possibilidades do seu cabimento, certo? Ainda é competência do TST, pelo Pleno, conciliar e julgar dissídio coletivo que ultrapasse, que exceda a jurisdição dos TRTs. Aquilo que a gente falava mais cedo. Olha só, o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, ele tem uma jurisdição ligada ao Estado, À exceção do Estado de São Paulo, que eu disse que são 2, o da 2ª e o da 15ª região, Observem, senhores, que quando eu tenho questões que envolvam jurisdição que ultrapasse a jurisdição do Estado, olha, vocês aprenderam lá, professor Marchiori, os dissídios coletivos, vocês aprenderam, por exemplo, as representações dos sindicatos, aprenderam lá, e ele falou para os senhores das federações e falou também das confederações, lembram? Então, imagina que há uma questão que envolva aí, por exemplo, confederações com entes de um Estado, por exemplo, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Estado do Rio de Janeiro, E aí há um dissídio coletivo aplicado em toda essa jurisdição. Eu não posso, quem é que vai ter competência desses tribunais para impor, a decisão em outro estado? Eu não posso ter uma decisão proferida pelo TRT de Minas Gerais com determinação de aplicação em São Paulo, nem no Rio e vice-versa. Então, nesse caso, a competência será de quem? O Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Porque ele tem competência em todo o território nacional. Então, se eu tiver alguma discussão coletiva, dissídio coletivo, que envolva essas confederações, por exemplo, que essa área de abrangência jurisdicional ultrapasse essa área de competência do TRT, do Estado, nesse exemplo que eu dei, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, quem vai ter que atuar? TST. Então, a competência será do TST. Da mesma forma, além de julgar, homologar acordo. Se eu tenho um convencionamento, as partes chegam a um acordo, um dissídio coletivo, que tenha abrangência de área maior do que a de um Estado, que exceda a competência do TRT, quem vai poder homologar esse acordo, por óbvio, será
o TST. Então, observe, os senhores, que a competência vai aqui de acordo com não só o ente que participa do dissídio coletivo, mas também de acordo com a área de jurisdição, né, com o território de atuação do órgão judicial, tá certo? Ainda, senhores, é também competência do TST julgar as suspeições arguídas contra presidente, né, ou contra ministro, né, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, né? Outra função extremamente importante, a de estabelecer, alterar, né, criar o que a gente chama de súmula ou enunciado. É a mesma coisa lá na instância do TST, né? Enunciado de jurisprudência uniforme, são as súmulas, ok? É feito uma reunião do pleno, né? O pleno se reúne e de tempos em tempos, conforme a jurisprudência vai se consolidando, isso acontece. É feito, inclusive, revisões de súmulas. Às vezes uma matéria está sumulada, mas a jurisprudência ela reverte em outro caminho, ela passa a ter um outro entendimento sobre a matéria e ela vai criando, consolidando, pacificando esse entendimento, né, ao longo das decisões que vão sendo repetidas em determinado sentido, e isso aí pode alterar uma súmula, isso aí pode alterar um entendimento de uma determinada matéria dentro do tribunal. Então haverá reunião do pleno, cumpridas as regras próprias do regimento interno, né, pelo menos 2/3 dos membros do pleno, é possível, né, que as súmulas sejam reeditadas, sejam revistas e sejam até criadas, né? Quando você pacifica, tem a figura dos precedentes, que os senhores já conhecem, já estudaram a figura dos precedentes, aqui no processo de trabalho acontece pela mesma forma, e eles então reúnem pelo pleno, o TST, e vai, por maioria de votos, na forma do estatuto, né, decidir pela simulação, por estabelecer uma súmula ou por alterar uma súmula, revisar uma súmula já existente ou enunciado, que será publicado no Diário Oficial e passará a valer, então, a nova redação. É por isso que, de vez em quando, quando os senhores fazem consultas, né, as súmulas, por exemplo, vem lá assim, súmula mantida em tanto, porque ela foi a julgamento e foi mantida pelo pleno, ou revisão da súmula tal, ou súmula tal, você vai precisar estar lá, cancelada em tanto do tanto. É quando o pleno se reúne e faz essas alterações, ou essas criações, ou essas modificações, tá certo? Outra coisa que o Tribunal Regional, desculpa, o Tribunal Superior do Trabalho faz é editar alguns atos, né, que são aplicados dali para baixo, do TST para baixo, até a primeira instância. Por exemplo, custos e emolumentos, né? Elaborar regimento interno do próprio tribunal, alterar o regimento interno, definir, por exemplo, o valor do depósito recursal, né? Exercer alguma atribuição que a própria Constituição Federal lhe imponha de forma administrativa. Tudo isso é papel do TST, que é realizado através da reunião do pleno, ok? Como eu disse, o pleno, como o nome já quer dizer, é a plenitude, né? Todos os ministros se reúnem para fazer esse tipo de decisões, para proferir esse tipo de decisão. E ainda, senhores, cabe ao TST, em última instância, né, julgar os recursos que são das decisões que são proferidas pelos tribunais regionais do trabalho. Então, olha só, incompetência originária. Então, olha só o exemplo disso aqui que é interessante. Eu falei com os senhores, quando a gente estudou aqui há pouco tempo agora, o Tribunal Regional do Trabalho, a competência dele, eu falei com os senhores que existem ações que iniciam no TRT, tem competência originária no TRT. Então, se eu tenho, por exemplo, um dissídio coletivo, ele tem a sua primeira instância onde? No Tribunal Regional do Trabalho, correto? Correto. O duplo grau de jurisdição não é uma garantia que dá, inclusive, segurança jurídica para a parte, não é uma garantia de recurso, uma garantia daquela decisão ser revista por outro órgão e tal. Não é isso que nós falamos aqui? Inclusive, hoje já falamos disso? Sim, falamos, professor. Pois é. Então, olha só. Se eu tenho um processo que é julgado em primeira instância perante o Tribunal Regional do Trabalho e se me assegura a lei que haja a possibilidade dessa decisão ser revista, quem é que vai fazer o duplo grau de jurisdição daquelas ações que começam, que têm início perante o Tribunal Regional do Trabalho? O TST, né? Então,
aqueles recursos ordinários que são interpostos contra decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho em ação de competência originária, ou seja, que o TRT funcionou como primeira instância, recurso ordinário será julgado pelo TST. Entenderam isso? Não é o recurso de revista. Eu tive uma sentença, uma decisão do TRT. O TRT, nesse caso, foi a primeira instância. Por quê? Porque lá é competência originária. Quero recorrer dessa decisão. Recurso ordinário para o TST. O TST tem a competência, então, de julgar o recurso ordinário de decisão proferida pelo TRT em primeira instância. Correto? Outra coisa. Oi, quem é? Verônica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí que, vou dar até um exemplo, inclusive, do dissídio coletivo, e aí a competência originária do TRT. Aí, no julgamento desse dissídio coletivo, vai dar uma sentença normativa. Ok, essa sentença é chamada de sentença mesmo, se não acórdão, não? Porque se é proferida pelo colegiado, essa sentença... Veja bem, olha só. Vocês já estudaram, você está em qual período? Só para eu poder, de acordo com... Você está no sétimo ou você é Ah, não, mas você já está no direito coletivo, parece que foi feito junto, né? Sim. É isso ou não? Todo mundo aqui já fez o sétimo período, então já foi aluno do direito coletivo do trabalho, não é isso? Tá certo isso que eu estou falando aqui? Tá, muito bem. O que é a sentença normativa? Sentença normativa, ela é uma decisão proferida pelo tribunal. Então, ela é sentença, não necessariamente ela é um acordo, não. Pode haver no dissídio coletivo a composição, porque a conciliação ela é prevista como competência da Justiça do Trabalho, a gente até viu isso aqui, conciliar e julgar. Então, eu posso ter um acordo no dissídio coletivo que resulta na homologação de uma sentença normativa, fruto de um acordo. As partes chegam lá, combinam e tal, tal. Mas vamos supor que as partes não façam um acordo. Quem vai decidir? É o TRT, correto? E aí o TRT vai expedir o quê? Ele vai proferir o quê? Uma sentença, certo? Então, é sentença, correto? Então, essa sentença, inclusive, ela tem uma função normativa. E curiosamente, senhores, no direito brasileiro, apenas a Justiça do Trabalho tem esse poder, né, de normatização coletiva. Nós até falamos disso aqui, quando a gente falava dos princípios peculiares, né, que a Justiça do Trabalho, quando ela decide um dissídio coletivo, ela está, na verdade, normatizando, porque ela está criando norma que vai ser aplicada àquelas categorias. Como não foi possível a convenção coletiva, foi o tribunal que decidiu, aquilo que o tribunal decidir é que vai ser aplicado às categorias. Em regra, quem faz isso é o Poder Legislativo, e quem cria norma é o Poder Legislativo. Mas na Justiça do Trabalho isso é possível. Num dissídio coletivo, quando a Justiça do Trabalho decide, né, as normas da sentença normativa serão aplicadas à categoria. Ao adicional vai ser de 70%. Quem determinou isso? A Justiça do Trabalho, através da sentença normativa. E é a lei que vai ser aplicada. Correto? Então, na verdade, se eu entendi, Verônica, bem, não saí do tema aí da sua pergunta, a sentença normativa ela é proferida, ela é uma decisão judicial, tá certo? E contra a sentença normativa, caso, por exemplo, no dissídio coletivo, um dos entes não concorde com aquela sentença normativa, olha só, sindicato lá dos empregados do comércio, sindicato dos empregadores do comércio, estão discutindo lá as normas que vão reger a categoria. Dissídio coletivo. Justiça do Trabalho entendeu que o adicional de hora extra vai ser 70%. O sindicato dos empregados queria 100%. O sindicato patronal queria 50%. Justiça do Trabalho falou 70%. Né? Aí o sindicato dos empregados não gostou, que é 100%, não gostou de 70%. Eles podem entrar, cabe recurso ordinário para o TST. Eles vão entrar com recurso ordinário e o TST vai julgar se é 70%, se não é 70%, o argumento, porquê, etc. É isso que você me perguntou? Você saiu aí, mas se for isso, né? Se não for isso, você pode perguntar de novo, tá bom? Não, foi isso mesmo. Demonstra mais ainda que o direito do trabalho é completamente diferente do direito civil. Completamente diferente. Inclusive, senhores, cuidado para não achar que aqui vale processo civil e tudo. Aqui é típico, tá? Tudo que a gente fala aqui, eu já expliquei.
Aqui é CLT, há quem diga que o processo de trabalho é mais simples, porque é mais fácil, mais célere. Mas do ponto de vista de complexidade de instrumento jurídico, dada a tipicidade, né, o processo de trabalho, às vezes, ele representa até mais dificuldade, porque é muita regrinha específica, muita regrinha própria, né? Tem que ter cuidado com isso. E vocês vão ver que muita coisa está no regimento interno, nem tudo está na lei. Então é complicado mesmo, beleza? Tem muitas nuances, né? Diferente do outro, do civil. Bem diferente. Mas vamos lá. Podemos seguir? Além disso, senhores, também julga o TST os embargos que forem opostos às decisões ou homologação de acordo em dissídio coletivo que exceda a competência do Tribunal Regional do Trabalho. Óbvio, né? Como eu disse ali, se eles julgam, se o TST pode julgar um recurso de um dissídio coletivo que envolva questões, né, que abranjam normas proferidas em sede de sentença normativa, ele também pode julgar embargo, ele também pode julgar qualquer tipo de questionamento oposto contra a decisão dele. Olha só, chegou um recurso ordinário lá no TST. O TST julgou o recurso ordinário. Eles querem entrar, a parte quer entrar com embargo de declaração. Vai entrar com embargo de declaração da decisão proferida pelo TST. Então, é o próprio TST que vai julgar o embargo de declaração, né? Claro. Além do fato de que, quando se tratar de decisão proferida em ação que tenha competência originária no TST, significa dizer aquele dissídio coletivo de confederação que eu falava antes aqui, envolve São Paulo, Minas Gerais e Rio. Quem tem competência para impor uma decisão em 3 estados? Só o TST. Então, essa ação vai começar no TST. Teve sentença lá no TST. Aí, as partes querem entrar com embargo. Por exemplo, embargo de declaração contra a sentença do TST. Ela vai entrar com embargo de declaração para o TST. O TST é que vai julgar, obviamente, esses embargos, né? Porque é competência própria, competência típica dele, certo? Decisão de turma. Se tiver algum tipo de embargo, a turma proferiu uma decisão, querem embargar. Quem vai julgar? TST. Embargo divergente, que nós vamos aprender depois, que mudou até de nome e tal, são os chamados embargos no TST. Quem é que vai julgar? O próprio TST. Agravo contra despacho proferido por presidente de turma do TST. Quem vai julgar? O TST. Peraí, professor. Agravo? Sim, agravo. Ué, mas agravo, o processo não tem que ir para a instância superior? Qual é a instância superior trabalhista além do TST? Qual órgão trabalhista além do TST, turma? Tem? A resposta é não. O TST não é o último órgão? Sim. Então, eventualmente, havendo uma decisão proferida, por exemplo, numa turma, que alguém queira agravar, quem vai conhecer do agravo? O próprio TST, né? E o regimento interno explica isso e nós vamos estudar isso. Mais uma prova, seguindo as falas aí da Verônica, de que o processo de trabalho é bem diferente, né? E ainda, senhores, a figura da competência das turmas do TST. Olha só, as turmas do TST têm competência para julgar os conflitos entre tribunais, né? Os conflitos de juízes integrantes, como eu falava antes, né? Falei no início da aula, de tribunais diferentes. Surgiu um conflito entre um juiz de Belo Horizonte, juiz do trabalho de Belo Horizonte, conflito de jurisdição, né? Se ele é competente ou não para julgar aquela reclamação trabalhista. Um juiz é de Belo Horizonte, o outro juiz é lá de Vitória. E eles estão discutindo qual tem competência para julgar o processo, certo? Quem é que vai discutir, quem é que vai resolver essa discussão sobre se a competência é do juiz de Belo Horizonte ou é do juiz de Vitória, TST. Por quê? Porque ele é que tem competência em todo o território nacional. Não dá para Minas Gerais impor decisão em Vitória, nem dá para Vitória, Espírito Santo, impor decisão no território de Minas Gerais, né? Ainda cabem às turmas do TST julgar recurso de revista, aquele que eu falei com os senhores que está lá no artigo 896, que é o recurso cabível contra as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho em recurso ordinário. Olha só, entro com uma reclamação trabalhista em Belo Horizonte, primeira vara, tenho sentença, não concordo com a sentença, recorro,
entro com recurso ordinário para o tribunal. O tribunal decide, acórdão, não concordo com aquele acórdão, entro com recurso de revista para o TST, que é o que eu falei, o recurso de revista, ele equivale no processo de trabalho ao chamado recurso especial. Então, quem é que julga o recurso de revista? Tribunal Superior do Trabalho, né? Se interpus recurso, não foi admitido o processamento, negaram o seguimento ao meu recurso, entrei com recurso ordinário, o despacho do juiz é o seguinte: considero intempestivo o recurso, nego o seguimento. Se eu quiser discutir essa decisão, o que eu posso fazer? Resposta: entrar com agravo de instrumento. Quem vai julgar o agravo de instrumento? Tribunal Superior do Trabalho, né? Entrei com recurso de revista, não foi admitido o processamento. Quem é que vai julgar o agravo contra o despacho que denega recurso de revista? Tribunal Superior do Trabalho, ok? Se o Tribunal Superior do Trabalho, através da sua turma, der uma decisão e eu quiser interpor embargo de declaração, quem é que vai julgar meus embargos de declaração? A mesma turma que proferiu a decisão, correto? Se tiver algum incidente processual, se eu tiver alguma questão ligada à arguição, falsidade de conteúdo, suspeição de ministro, integra turma que vai julgar um processo meu no TST. Para quem que eu apresento? Para a própria turma. Quem é que vai julgar? A própria turma trabalhista, né? Do TST. Observem, os senhores, que essa competência ela é prevista lá na CLT, a partir do artigo 690, como eu falava aqui, e na esfera do TST, senhores do Tribunal Superior do Trabalho, existem peculiaridades, especificidades, justamente pelo fato de que é o TST a última instância. Então, não tem para quem recorrer para cima. Então, internamente, há uma divisão e, de acordo com o nosso regimento interno, as matérias são julgadas por órgãos do próprio TST, né? Então, vamos atentar para isso, ok? Por isso, a importância da leitura do regimento interno, tá bom? Ó, uma outra coisa que a gente ressalvou para os senhores e que é muito importante é o fato de que toda vez que vai haver alguma alteração de súmula, como eu dizia aqui, né, que a súmula pode ser revista em razão da pacificação do entendimento jurisprudencial, ou a súmula pode ser até criada, né, edição de súmula em razão dessa pacificação de matéria, fruto da jurisprudência, do entendimento da jurisprudência dominante, é o seguinte: toda vez que eu tenho uma sessão de julgamento para estabelecer, criar ou para alterar, rever algum tipo de súmula, né, enunciado de jurisprudência, esse julgamento tem que ser, primeiro, público; segundo, divulgado com pelo menos 30 dias de antecedência; terceiro, permitir sustentação oral pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da OAB, pelo Advogado-Geral da União e por confederações sindicais, né, entidades de classe, de âmbito nacional. Okay? Isso é previsto no regimento interno do TST. É uma previsão específica, tem que ser observada, sob pena de nulidade das decisões. Então, isso é um ponto importante, principalmente para aqueles que vão atuar no direito coletivo do trabalho. Ok? Senhores, para que a gente termine o conteúdo sobre o Poder Judiciário Trabalhista, é importante a gente falar do Ministério Público do Trabalho. Existe a figura do Ministério Público no âmbito trabalhista. Só que, como se trata de uma justiça federal, o integrante do Ministério Público que atua perante a Justiça do Trabalho também o é integrante da estrutura federal, ou seja, não é promotor de justiça, é procurador, né? E eles integram o Ministério Público da União, MPU, ok? Dentro do MPU, dentro do Ministério Público da União, existe a figura do Ministério Público do Trabalho, uma subdivisão. Lá atuam os procuradores do trabalho, procuradores federais do trabalho, que formam o MPT, Ministério Público do Trabalho, órgão do Ministério Público da União. Nesse sentido, eu vou pedir aos senhores que façam a leitura do artigo 83
da LOMPU, L-O-M-P-U, ou Lei Complementar 75/93. A lei, LOMPU significa Lei Orgânica do Ministério Público da União, LOMPU, ok? Muitas vezes os senhores vão vir falar nessa LOMPU, porque é nela que está prevista as atribuições e competências de atuação do Ministério Público do Trabalho. Lembrando aos senhores que o Ministério Público do Trabalho, eles têm uma atuação tanto judicial como extrajudicial. E a atuação judicial, senhores, do Ministério Público do Trabalho é a mesma de qualquer Ministério Público em qualquer local. Aquela defesa dos interesses a quem eles são legitimados, como, por exemplo, se houver um menor, um incapaz, ou aquelas questões de interesse público, interesse do Estado, bem comum, etc. Tudo aquilo que legitima a atuação de um procurador é a mesma coisa que legitima a atuação, por exemplo, de um promotor de justiça. Não é diferente. O que muda aqui é só a esfera, ok? Aqui é a esfera trabalhista, né? Mas o procurador, o procurador do trabalho, o procurador federal, ele vai atuar não só judicialmente, também extrajudicialmente. O maior exemplo disso, senhores, e aí eles podem funcionar como mediador, né? Lá no artigo 83, vocês vão encontrar as atribuições do procurador do trabalho, quando ele atua, né, na esfera trabalhista, do processo de trabalho, e os senhores verão que eles têm até um papel de mediação. Olha só, quem nunca ouviu falar no TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, lembram do TAC? O TAC é plenamente possível na esfera trabalhista. Às vezes, por exemplo, se uma empresa não estiver cumprindo uma determinada lei, por exemplo, a empresa está com alguma dificuldade financeira, aí ela não está recolhendo fundo de garantia, ou a empresa não está cumprindo, por ter mais de 20 empregados, a obrigação de controlar o ponto, fazer o registro de ponto, é feito denúncia, etc. Antes da atuação do Ministério Público do Trabalho, haverá a atuação do Ministério do Trabalho, órgão do Poder Executivo, vai lá, vai fiscalizar a empresa, vai autuar se for o caso, vai ter uma notificação e encaminha para o Ministério Público do Trabalho. Quando chega lá no Ministério Público do Trabalho, os procuradores vão analisar a situação e, se eles entenderem viáveis uma solução, né, para aquela questão que não seja a judicialização, o que eles vão fazer? Eles vão chamar a empresa e vão propor a elaboração de um TAC, de um termo de ajuste de conduta. E vai dizer, olha, empresa, se você se comprometer aqui a num prazo de tanto tempo, cumprir a lei, passar a fazer o registro do ponto, ou parcelar seu fundo de garantia, passar a fazer depósito, enfim, vamos arrumar uma solução e vamos formalizar essa solução através de um termo de ajustamento de conduta e vamos colocar aqui. Se você voltar a descumprir, vai ter uma multa, uma punição, etc. Então, isso também é um exemplo típico de atuação do Ministério Público do Trabalho, né, principalmente na esfera extrajudicial, né, a figura dos TACs, ok? Termo de ajustamento de conduta. Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida, senhores? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma consideração? Nada? Jamil? Socorro. Tranquilo, professor, tá entendi. Eu acho que a sua... Eu vou ter que assistir essa aula de novo. Socorro, você está aqui? Carinho. Oi. Eu tô sempre, professor. Estão chamando a Socorro aí? Só. Não, não sou eu, não. Tô falando que eu vou ter que rever com muito carinho, mas é isso mesmo. Olha só, senhores, parece muita coisa, mas é a mesma coisa do processo civil, só é adaptado ao processo de trabalho. Se vocês fizessem uma comparação, vocês iam ver que é mais ou menos a mesma coisa. O que muda é a matéria trabalhista e as especificidades internas, né? Igual, por exemplo, na esfera do TST e tal. Mas não é nada, não é bicho de sete cabeças, não, bem tranquilo, tá? O esqueleto é o mesmo, né? A estrutura é a mesma, né? Vamos falar assim, a estruturação é a mesma, entendeu? Ô, professor, eu acho que o que pesa não é a matéria, porque a questão que a gente está vendo agora é só uma revisão mesmo do que a gente já viu. Eu acho que pesa é porque é muito tempo de uma vez só, e aí assim eu acho que todo mundo fica mais cansativo mesmo. É o que que é? Eu não entendi. O que é muito o quê? Não, o que eu disse é que é muito não é a matéria, porque a matéria a gente já viu a maioria das coisas, né? Sim, a gente já veio estudando isso durante todo o curso.
Eu acho que deixa mais difícil para a gente é porque é muito tempo de aula. Então, assim, às vezes a gente acaba ficando cansativo e o cérebro já não absorve mais da mesma forma que a gente estava absorvendo quando estava 7h15, entendeu? Então, tipo assim, quando chegar agora, quase 10 horas da noite, eu acho que a gente já tá todo mundo muito cansado, porque é muita matéria. E aí, assim, por mais que seja revisão, eu acho que o cérebro já tá muito cansado, né? Veio o dia inteiro cheio de coisa, todo mundo trabalhando. Na Aí, assim, eu verdade, acho que fica muita coisa. Eu acho que fica muita coisa, inclusive até pro senhor também, que fica o dia inteiro trabalhando também. Eu acho que deve ficar cansativo para você também. na verdade, Verônica, não é bem revisão, né? A gente tá pegando aquilo que é geral e estamos aplicando para o resto do trabalho. Com relação ao tempo, eu entendo o que você está dizendo, mas é como se a gente tivesse na aula presencial também. Vocês teriam aula até 10h20, 10h40, mas o que a gente pode fazer, não é muito o meu perfil, o que a gente pode fazer é fazer um resumo maior, mas eu acho que aí talvez vocês percam o conteúdo, né? Se a gente resumir só para a aula durar menos, a gravação do vídeo durar menos, a gente pode até fazer isso, mas talvez não seja tão interessante para a turma, porque a gente Não, porque pessoal, o conteúdo é ruim, né? não precisa de diminuir essa matéria, não. Tipo assim, uma sugestão que eu dou, às vezes um intervalo um pouco maior, sabe? Tipo assim, de uns 15 minutos, Podemos, pra gente ir no banheiro, tomar uma água, aí, tipo assim, sei lá, a mente dá uma Tem os dois espairecida. horários, Aí né, geralmente. depois voltaria pro segundo horário, entre aspas, entendeu? se vocês acharem isso bom, a gente pode combinar, para mim não tem problema não. É só uma sugestão, né? Pode ser que todo mundo não concorde. Não, eu concordo também, Verônica. Dessa vez, por exemplo, eu até comi aqui mesmo, porque eu já estava com muita fome. Eu não ia aguentar esperar o horário de acabar a aula. Nós Dessa podemos vez eu não ia fazer, aguentar. nós Eu podemos, consegui lanchar antes. nós podemos combinar o seguinte, a gente fazer, por exemplo, salvo engano, o módulo de gravação é 45 minutos. Nós podemos fazer 45 minutos, parar 10 ou 15 e fazer mais 45, por exemplo. Entendeu? Podemos combinar isso. Professor, eu só quero que a gente não fique sem a matéria que tem que ser dada. Então, assim, se for durar, independentemente do tempo, eu quero assistir. Não, mas a matéria. Então, Cris, Eu também concordo com a Cris. não é diminuir a matéria, não. É só dar um tempo, porque se ficar seguidão, assim, é só parar, descansa um pouco e volta. Eu acho que a questão do Intervalo intervalo pequeno. é bom. Nós podemos estabelecer isso. Agora, muito importante. Não, pessoal, a gente não quer que você diminua a matéria, não. Pelo amor de Deus, a matéria tem que ser dada independente da quantidade, assim. Tá ótimo desse jeito. É isso que eu estou dizendo. Na verdade, a vantagem de se gravar o vídeo é porque aqueles que tiverem qualquer tipo de situação, né, que impeça ou que fique cansativo, a gente sabe disso, eu não estou nem discutindo isso, mas por isso a gente grava o vídeo, né? Depois vai ficar disponível lá, vocês vão poder assistir. Agora, de fato, eu realmente não vou deixar de dar matéria, não. Vocês podem ficar tranquilos, viu, Cristiano? Porque eu não deixo, a minha ementa eu cumpro ela 100%. Se eu tiver que fazer vídeo extra e tal, eu não vou abrir mão de dar o meu conteúdo, porque um dos grandes orgulhos que a gente tem lá na família são os desempenhos dos alunos na área processual, principalmente a equipe trabalhista lá é muito boa. Não é puxando sardinha para o meu lado, não. Mas é só vocês pegarem historicamente os resultados que a gente tem, por exemplo, no exame de ordem, concurso público, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, a matéria, a gente faz questão, como professor, meu compromisso é cumprir minha ementa, e eu vou cumprir, tá? Muita matéria, o vídeo é pesado. Eu sei que eu tenho uma característica de explicar muito, às vezes falar uma vez, duas vezes, é uma regra, é uma técnica de fixação que a gente usa, né, como forma didática. Às vezes o vídeo fica mais longo, a gente não é tão curto, tão resumido. Mas a gente faz isso exatamente para que vocês tenham uma fixação, porque eu sei que muitos dos senhores não vão ver o vídeo de novo, não. Às vezes vão assistir a aula e nunca mais vai ver o vídeo. Eu tenho essa consciência. Então, eu tento fazer minha parte. Porque é muita matéria? Que é muita coisa? Mas a gente tem que... Né? E se a gente tivesse em aula presencial, vocês iam estar lá comigo até 10h25, 10h30. Porque quando eu dou aula no segundo horário, 10h30 eu estou acabando minha aula. Não acaba antes, não. Quem já foi meu aluno sabe. Então, infelizmente, eu tenho que cumprir meu papel aqui, tá? Apesar de grande... Eu vi depois, fica à vontade, mas eu vou dar minha aula toda. Pode vir cá, Para mim, professor, apesar do conteúdo ser grande, eu não vejo o vídeo de novo, que aqui já me bastou. Não é, a sua repetição ela é bem feita, ela não fica cansativa, não. Ela é didática, a gente conversa no meio, mas aprende mesmo, de verdade. Eu não ouço nem assisto o segundo vídeo, não.
O objetivo é esse, E né? outra coisa, Agora professor, vamos tentar fazer o seguinte, a vamos gente fica combinar aí. para já na próxima aula a gente adotar esse modelo. A gente faz 45 minutos, dá aí 10 minutos de intervalo e volta de novo. Aí talvez fique mais tranquilo, pode ser? Eu Ótimo, também professor. tive. Podemos definir Eu assim, fiz ó. a leitura Ótimo. Para mim tá ótimo. com Aí tem que ver antecedência, com a então, galera aí. Beleza. para entender Fala de bem novo, Izu, a que eu não ouvi videoaula. não. Tá ouvindo aí, Izu? Eu Oi, estou fala de dizendo novo, que por favor. fazendo a leitura da parte escrita com antecedência, antes da videoaula, facilita bem o entendimento, porque além da parte de, né, tendo acesso à parte escrita, a gente vê aí que assemelha muito ao processo civil, Civil. né? É verdade. É a competência, né, do que é julgado pelo Sim. TJMG, depois o que Então é aí, ó, julgado já vou até te falar, para a Tribunal próxima Superior. aula, É simplesmente já isso. pode ler o artigo 114 da Constituição Federal. A aula é basicamente a base dele. É, Beleza? é o mesmo. O Jamil falou aí, o Jamil Mubarak aí, a estrutura é a mesma. Isso aí. Você Não, fala professor, eu quero deixar claro assim, que essa aula para mim tá muito boa, tá? Não, tá tranquilo, Verônica. A gente quer melhorar. Sem Sim, brincadeira. sim. Eu sou uma pessoa muito sincera, então assim, eu acho didática muito boa. Já tive recomendações muito positivas de você. Então assim, tô adorando a sua aula. Bom, Só porque às vezes, como eu tomo muita água, eu fico muito apertada para usar o banheiro, entendeu? E aí às vezes eu não consigo ir. vamos fazer o intervalo desse jeito e acho que vai ser bom. Verônica. E o que vocês Mas, puderem sugerir também, pode sugerir que a gente vai adequando. O ideal é que fique bom para todo mundo, tá? Principalmente vocês. professor, mas Foi quando a gente fala para parar, de jeito nenhum está falando do professor. Nós Não, comentamos isso com uma você- equipe também, que tem outro estilo. Ó, Isso é porque realmente é muita informação para assimilar. E o senhor sabe disso, chega num ponto que você não assimila mais, não. Você está escutando ali, Deixa eu te falar. você sabe. Mas aqui, só para vocês entenderem, para mim isso é muito tranquilo, tá, gente? Eu recebo isso de coração aberto e, na verdade, é o seguinte, eu tenho disposição de fazer o possível para ficar bom, para ficar melhor. Então, pode falar comigo sem, não precisa ter tato, assim, ficar cheio de dedo para falar. Não, pode sugerir, pode falar. Isso aí, para mim, é muito tranquilo, muito sossegado. A gente quer fazer o melhor possível para todo mundo. A Daiane ia falar alguma coisa aí, não falou, não ouvi. O que foi, Daiane? Que ela vai contar para todo mundo coisa professor, da eu ia novela. falar Hã? aqui. Oi? Não, pode parar. Tô assistindo. Não. Mas o que acontece? A gente reclama também assim, da quantidade de conteúdo, mas é tudo na esportiva. A gente sabe que se a gente tivesse na lógico. aula presencial, é de 7 às 10h40, entendeu? Não tem essa, não. A gente sabe disso daí. É só assim, por questão de professores, eu não sou do mundo aí, né? Porque eu faço algumas matérias isoladas. Alguns professores aula aí 40 minutos e pronto. Aí a gente até sente falta, entendeu? De mais conteúdo, de mais matérias. E tem outros que vão até o que dá, até o horário que precisam, né? Passar todo o conteúdo. E é muito bacana também. Eu gosto muito da sua didática, acho que é muito bacana aí para todo mundo, apesar da matéria ser muito extensa. A gente sabe que tudo que é processo é grande, né? Então, Mas nós é vamos ter isso. quando aí? Acho que essa ideia do intervalo pode ser uma boa. Nós vamos combinar assim, já na terça-feira, dia 22, né? Nossa próxima aula, correto? Nós vamos falar da competência efetiva lá do artigo 114, além da competência em razão do lugar. Então, vamos fazer esse modelo, a gente faz 45 para 15 ou 10 ou 15, 10 minutos pelo menos. Vamos tentar fazer 10 minutos para também não ficar muito longe. E aí a gente volta, faz mais 45 e vê se assim melhora, tá bom? Pode ser? Ô, professor, se você quiser, às vezes, né, assim, precisa ser 45, é Paulo. Se quiser fazer de 7 a 8h40, ok, horário de aula, tá tudo certo. Sim. Dá um intervalo Porque ali de eu acho que 15 tem o minutinhos. tempo, né, do vídeo, que eu acho que corta, pelo que eu sei, que acho que é 45 ou 50 minutos. Mas a gente Tá. vamos fazer terça-feira assim, vamos ver, mas vai ficar bom, tá? Senhores, obrigado pela companhia, pela paciência, né? Olha aí para vocês verem já, 21h56, hoje vocês brilharam, hoje foi aula mesmo, hein? Beleza. Então, obrigado e até terça, se Deus quiser, tá? Façam uma VA lá com tranquilidade, vocês vão ver que ela está muito fácil, muito tranquila. E se Deus quiser, terça-feira nós estamos juntos aí de novo, tá bom? Abraço para vocês, com Deus. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.
noite, gente. Boa noite. Boa noite, com Deus.